Bora, meus amores, muita paz para vocês. Vamos continuar nossa aula de disfunção hematológica, certo? Hoje a gente já encerra as disfunções do sangue. A gente encerra com leucemia e com hemofilia, certo? Vamos lá. O que é leucemia, na verdade? Leucemia seria vulgarmente, mas é isso mesmo, o câncer do sangue. Ou seja, quando você tem uma redução das hemácias e uma proliferação dos glóbulos brancos. Daí a gravura aqui embaixo, ó, uma hemácia normal, né, cheia de glóbulos vermelhos, e a hemácia anormal, ou seja, a multiplicação exagerada dos glóbulos brancos, se sobrepondo, ou seja, tem a mais do que as hemácias. Então, a leucemia é o câncer dos tecidos formadores de sangue, incluindo a medula óssea, ok? Vamos lá. Aqui, de novo, uma célula, um tecido normal, certo? Cheio de hemácias. E aqui já com a proliferação exagerada dos glóbulos brancos. De novo, aqui eu botei essa gravura, mas para que você visse. Olha a diferença. Ó. Aqui você tem o tecido com células com leucemia. Pronto. Repare como ela é. Olha essa segunda. Você tem também a diminuição das hemácias, o aumento dos glóbulos brancos, mas você percebe que ele está botando inclusive a setinha. Você tem tipos de glóbulos brancos anormais, como todo câncer. Ele pode sofrer mutação e, nesse caso, é isso mesmo. Ou seja, você tem a produção de anticorpos a mais do que as hemácias e ainda sendo a mais, alguns estão se proliferando de uma forma mutante. Ou seja, houve uma mutação, diferenciou, ele já está proliferando glóbulos brancos diferentes, vamos assim dizer. Qual é a classificação? Linfocítica, mielocítica, aguda ou crônica? Olha, aqui, gente, a gente não vai, até porque não há necessidade de que vocês saibam, quem quiser só pesquisar. Mas no frigir dos ovos, todos eles não têm uma origem, né, certa, e tem a mesma forma de desencadear, tem a mesma forma de conceituar, de você entender a doença, que é uma multiplicação exagerada dos glóbulos brancos, certo? E em detrimento da hemácia, ou seja, você tem a hemácia em menor quantidade, certo? A produção dos glóbulos brancos está começando a se superar. Mas aí eu botei assim para você ficar esperto, que diz o seguinte, que as leucemias agudas são particularmente mais graves, pois as células afetadas pela doença não conseguem fazer o trabalho dos glóbulos brancos. É aquele negócio, ó. Você tem aqui, ó, os glóbulos brancos, ó. Mas esses daqui, os glóbulos brancos, eles ainda conseguem um pouco, porque é a nossa célula de defesa, ele ainda consegue, no início, a satisfazer necessidades. Mas a célula que foi a mutação desse glóbulo, esse excesso de outros glóbulos brancos deformados, né, que sofreram mutação, já não consegue exercer sua função. Então, não conseguem fazer o trabalho dos glóbulos brancos normais. O número de células leucêmicas cresce rapidamente e a doença agrava-se num curto intervalo de tempo, né? Quem já teve o desprazer de conhecer alguém que foi acometido pela leucemia é algo muito triste, né? Desde quando é uma doença que atinge logo de imediato, a nossa defesa, o nosso sistema imunológico, outras patologias podem ser atreladas. Ou seja, a pessoa fica fragilizada, fica com o organismo em aberto, sem defesa, podendo adquirir diversas patologias. Quais são as possíveis causas? A origem desse câncer ainda é desconhecida. Ou seja, não se tem ao certo quando começou,
Não tem. O que se sabe é que certos fatores podem aumentar o risco a ter a leucemia. E aí você tem exposição a substâncias químicas, como aí ele cita os exemplos: benzeno, formaldeído, agrotóxicos, cigarro, exposição excessiva à radiação, além de algumas síndromes e doenças hereditárias. Então, assim, não se tem uma causa exata, mas a gente sabe o que pode desencadear, ok? Aqui é para mostrar, né, o antes e o depois, né? Essa questão do sem cabelo, a gente sabe que é a ação da quimioterapia, que é o tratamento básico da leucemia, ou melhor, de qualquer tipo de doença oncológica. E a leucemia é o carro-chefe. Então, a quimioterapia são medicações muito fortes e que um dos efeitos colaterais é a perda dos cabelos. E é por isso que muitas vezes as pessoas, ao começar o tratamento, já tira logo o cabelo, já raspa logo o cabelo para não sofrer o trauma de ver ele caindo, pega assim, ó, e sai os tufos de cabelo. E isso traumatiza. E a gente sabe que toda patologia oncológica, toda patologia, no caso aqui a leucemia, causa danos emocionais ao indivíduo, né? Não só o indivíduo, mas toda a família, porque a gente sabe que é uma doença que tem cura, certo? Mas é uma doença que a cura depende de alguns fatores. E um deles é ter percebido muito cedo, ela não ter disseminado muito rapidamente. Não se esqueça que você está com câncer exatamente no lugar que não era para estar, que é a corrente sanguínea, e que pode disseminar, fazer o que a gente chama de metástase, ok? Então, aqui é só para que vocês vejam o antes e o depois, né? E isso daí tem que, essas orientações, esse apoio psicológico tem que ser, como é que se diz, estendido até a família. A família fica muito abalada com isso. E a família abalada, ela precisa ser muito forte, porque ela não pode deixar transparecer, para que não prejudique ainda mais o processo do tratamento. Uma pessoa que tem leucemia, que está numa fase depressiva, não vai responder de forma positiva. Você sabe que a depressão, uma das coisas que atinge logo é o sistema imunológico. E aí a leucemia já está com o sistema já precário. Se bate aí uma depressão, é difícil, certo? Quais são as manifestações clínicas da leucemia? Vamos lá. Petequias. E aí, gente, veja só. Eu preferi colocar a maioria dos sintomas que eu vou citar aqui, colocar as gravuras para que vocês saibam o que é. Até porque eu sei que tem alguns alunos que não fizeram ainda, não usaram ainda todos os termos que deveriam usar, os termos científicos. Então, eu preferi colocar aquilo que eu podia demonstrar para você, colocar qual é a sintomatologia, o quadro clínico, e colocar o que é, para você visualizar esse quadro. Então, petequias são pequenas manchas hemorrágicas, ou seja, pontos, vasos que se rompem e aí formam essas petequias, esses pontinhos vermelhos. Equimoses, mancha azulada decorrente do extravasamento de sangue sob a pele. Nossos avós diziam assim, quando a gente aparecia uma mancha no nosso corpo, ele dizia assim, olha, isso aí é raiva. E se essa mancha for para o coração, ou for lá, essa mancha acontecer no coração, você morre. De uma forma bem assim, não é grotesca, mas bem simplória, eles até que tinham razão, porque essas manchas aí são capilares, são vasos que se rompem, e aí o extravasamento do sangue dá essas manchas azuladas, e que realmente, se for a nível cerebral, pode acontecer um derrame, se for a nível cardíaco, pode ter o infarto e por aí vai, certo? Então, equimose são essas manchas azuladas. Epistaxe, tem gente que chama epistaxe, eu chamo pistache, certo? É o sangramento no nariz, né? Antigamente o pessoal de interior tinha muito isso, dizia que era constipação, e não é pistache, é o sangramento no nariz, pelo mesmo motivo que aconteceu na pele, aqui vai acontecer também na mucosa nasal. E aí um
um vaso se rompe, né? É um espirro mal dado, e que aí você está com fragilidade capilar, você tem problemas de coagulação, problemas com as plaquetas, e aí você rompe o vaso exatamente no nariz. Sangramento gengival. Ó, é o sangue, né? Não tem muito o que explicar. A gengiva começa a ter pequenos vasos se rompendo e aí tendo aquele extravasamento do sangue, ok? A leucemia tem sérios problemas com a questão da coagulação, certo? As plaquetas estão comprometidas. É por isso que a necessidade da transfusão de sangue, né? Hemorragia na retina, aí o pessoal chama que é derrame, né? Então você tem capilares a nível ocular, a nível de retina, que tem hemorragias e a exterioriza com os olhos assim cheios tem uns que formam uns coágulos imensos de sangue, né? Não quer dizer que toda pessoa que tem leucemia vai acontecer, mas é propenso a acontecer, entendeu? A fragilidade capilar já existe. Olha a palidez, certo? Tá perdendo sangue, né? Tá perdendo. Então você tem aqui o normal e aqui bem pálida, né? A fadiga, o cansaço, se tá perdendo sangue, ó como a gente agora já sabe, perdendo sangue, tá perdendo o quê? Oxigênio. Se tá perdendo oxigênio, a fadiga, a dispneia, né? O cansaço vai ser comum. Mas não é cansaço, ele não aguenta dar 2 passos para algum lugar. Não aguenta pegar uma vassoura para varrer uma casa, certo? A mudança de decúbito já é algo fatigante para eles. Dispneia, acabei de falar, a dificuldade de respirar, pelo mesmo motivo, a quantidade de oxigênio que está sendo jogado fora. Hepatomegalia é o aumento do fígado, certo? Hepato vem de fígado, megalia, geralmente o sufixo megalia é de aumento. Aí você tem um fígado normal, o fígado grandinho, aumentado de tamanho, não é isso? E aqui você tem como é que ficaria o aspecto. Aqui está numa criança, mas uma criança ou adulto seria exatamente isso daqui. Vocês vão ver esse próximo, que é esplenomegalia, em que você tem ó, o baço normal e o baço aumentado. Aqui você tem a esplenomegalia e aqui eu coloquei de uma outra pessoa que você vê, às vezes, o aumento, né? Às vezes você tem hepatoesplenomegalia, tem os dois juntos. E aí você distende, parecendo esse rapazinho daqui, com o abdômen bem distendido. Mas repare que nesse daqui, o abdômen está distendido, mas você nota que ele está meio que em círculo, né? Não necessariamente está distendido como esse menino, mas você vê que é um aumento que não é muito normal, né? Então, ele tanto pode ter hepatomegalia, o aumento do fígado, como pode ter a esplenomegalia, que é o aumento do baço, ou pode ter os dois, hepatoesplenomegalia. Outros sintomas, como dor nos ossos e articulações, efeitos neurológicos secundários, né? Ou seja, desorientação, sonolência, torpor, ficar muito tempo parado, parece que está inerte, está quieto. Ele tem essa necessidade para descansar o corpo por conta das dores, ele tem medo de se movimentar. E aí tem o torpor, ele fica paralisado muitas vezes, certo? Consciente, mas paralisado. Você vê muito torpor em psiquiatria, né? Os pacientes psiquiátricos, a grande maioria deles, por conta das medicações, tem um torpor. Ele fica parado muito tempo olhando para você. Entendeu? Então, veja só, a leucemia é um quadro grave. Tem cura? Muitas vezes tem. Mas na grande maioria, apesar do tratamento, infelizmente é uma doença que não leva o paciente a óbito, não leva até um diagnóstico, um prognóstico positivo, certo? O tratamento, a quimioterapia e o transplante de medula quando existe um doador compatível, que muitas vezes a pessoa acaba morrendo, né, na fila de espera por falta desse doador compatível. E a quimioterapia, o que é na verdade a quimioterapia, Pro? A quimioterapia é um coquetel de medicações muito fortes,
que toma sempre a nível venoso, certo? Tem que se ter muito cuidado. Não é qualquer profissional que administra, que funciona essa veia para administrar, porque se houver um extravasamento, ele queima no local em que foi administrado, queima, fica preto, parecendo carvão. Então tem que se ter cuidado. Não é qualquer pessoa que está apta. Ah, mas eu sei funcionar. Tudo bem, mas na quimioterapia é mais arriscado. Então geralmente é uma pessoa que realmente tem tato, tem muito traquejo e tem muita experiência no funcionar a veia, ok? Quais são os nossos cuidados de enfermagem para quem tem leucemia? Olha, paramentação para prestar os cuidados ao paciente. Nós, profissionais, precisamos estar muito bem paramentados. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso paciente que tem leucemia, ele tem uma facilidade, ele tem uma predisposição à infecção. E se a gente não tomar o cuidado com a nossa paramentação, o nosso paciente corre o risco de adquirir uma infecção. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Monitorar a temperatura, já que ele tem risco de infecção. A febre é o nosso carro-chefe, já indicando que em algum lugar você tem uma infecção. Então, a monitorização da temperatura, dos sinais vitais como um todo, mas chamando a atenção para a temperatura, porque a temperatura é o sinal de infecção. Iniciar antibiótico-terapia prescrita. Aí é o médico que vai determinar, certo? Até por conta das infecções que ele pode já ter acometido, já está acontecendo. Proporcionar alívio da dor conforme necessário e prescrito. Aí vai depender. Quem já teve, eu acho que todo profissional de enfermagem deveria fazer uma visita de forma voluntária no Hospital Aristides Maltês. Deveria, sabe? Porque o câncer é aquela patologia que, na sua grande maioria, enterra alguém vivo. E eu já presenciei algumas cenas dessa doença e que, na época, era estudante, tanto como estudante de auxiliar de enfermagem, como de enfermagem, certo? Na faculdade. Eu presenciei quadros muito tristes, né? Em que hoje você está vendo um quadro horrível, daqui a 3, 4 dias aquele quadro não existe mais porque o paciente foi a óbito. Então, existem coisas que a gente precisa ir lá para ver. Para que vocês, inclusive, tenham como é que se chama? A preocupação de não encarar a enfermagem como um eterno estágio. Não vai ser um eterno estágio, né? Você vai se deparar como profissional e que precisa resolver e precisa ter a humildade e a honestidade de, quando não souber, dizer não sei. Se você não gosta da área, não continue não. Porque a enfermagem é doação, certo? A enfermagem é aquela profissão que requer de você gostar de cuidar. Enfermagem é a arte de cuidar. E não adianta que, se você não gosta, bom profissional você não vai ser não. Certo? E o câncer, você visualiza, é a doença que você pode visualizar. Antigamente eu tinha professores, e eu sempre digo isso, que o câncer é uma doença linda. Não é linda pela questão de porque vai morrer. Como é que a pessoa vai morrer? É maldita? Não, eu estou dizendo, cientificamente falando, ela nos mostra, ela nos apresenta tudo que a gente quer saber do quadro clínico. E para nós da saúde, para vocês estudantes, vocês precisam ver o câncer. Vocês precisam entender o câncer. Para isso, ela precisa mostrar. Eu já vi um câncer de mama, parece um couve-flor. E para eu entender hoje, um pouquinho só, que eu não entendo muito, do câncer, aquela paciente com aquele quadro feio em que eu fiz o curativo, 2 dias depois ela foi a óbito, foi imprescindível. Ela me emprestou o quadro dela, o corpo dela, para que eu entendesse hoje como é, para que eu diga a você, olha, parece um couve-flor. Entendeu? Então, assim, esse desconforto que o paciente tem depende muito da gente dar, assim, um suporte para que ele fique melhor. Por isso que aqui diz, proporcionar alívio da dor conforme necessário e prescrito. O médico muitas vezes prescreve um analgésico potente que não resolve.
E aí vai se encher de medicação, vai tomar a medicação e não vai resolver. Então, cabe a gente usar alguns recursos, colocar calços para que a manipulação seja mais confortável, colocar esse paciente em posições, mudar de posições, as mudanças de decúbito, né? As massagens de conforto, o requisitar talvez uma medicação tópica, ou seja, gente, depende muito da gente essa questão, muito mais assim, com relação ao conforto desse paciente. Assegurar nutrição e hidratação adequada. Isso aí a nutricionista entra numa boa e a hidratação depende da gente olhar como é que está a pele desse paciente, requisitar um hidratante, requisitar algum tipo de substância que você possa massagear o corpo desse paciente. Manter o conforto do cliente, certo? Ou seja, deixar que ele, mesmo com a dor, fique da melhor forma possível. É assim, às vezes, uma televisão é um conforto para aquele paciente. A dor está ali, mas ele acaba esquecendo, né? O você chegar próximo dele, conversar com ele, terminou seu plantão, não custa nada dar uma passadinha lá, sentar, conversar com ele. Isso muitas vezes, esse é o remédio. Lembra lá de farmacologia? Vai ser o remédio para aquele paciente, né? O remédio é isso. Nós não podemos ser a medicação, porque é uma substância química, mas nós podemos ser o remédio que momentaneamente aliviou aquela dor daquele paciente. Evitar barulhos, irrita, né? Isso irrita. Qualquer pessoa que está com dor, já pensou? Com a zoada, a gente fica irritada. Manter a integridade da pele e das membranas mucosas. Aí vale a hidratação, a forma como você vai secar, não deixar a umidade, está dando banho, secar bem sequinho, certo? Na hora da mudança do decúbito, ter cuidado. Ver a questão das dobras dos lençóis, ver as questões de não permitir alimentação no leito, para não ter migalha de biscoito, fio de cabelo, a gente sabe que faz com que haja uma escara, a escara de decúbito. Então, é importante que você veja e olhe todos os dias a pele desse paciente, até porque a leucemia rapidinho forma um quadro de magreza, de uma pessoa caquética. A gente ainda diz assim, é pele e osso. A leucemia tem essa propensão, como quase todas as patologias oncológicas, todos os cânceres. Esclarecer a família quanto aos sinais e sintomas de infecção. Quais são eles? Febre, né? Ou seja, a presença de hiperemia, a presença de... O que é hiperemia? De vermelhidão, né? Em qualquer parte do corpo. Então, aí você tem que ficar atento, porque pode ser uma infecção. Às vezes até a pessoa inicialmente nem sabe que tem leucemia. Só vai saber quando ele toma, vamos supor, uma possível pancada, forma um hematomazinho e esse hematoma, ao invés de regredir, ele continua aumentando. Aí vai-se o médico, né? Porque aí não teve a circulação adequada e aí ele começou e aí percebe-se que ele tem leucemia, certo? Proporcionar informações sobre o tratamento que é prolongado, já vá dizendo para ele esse tipo de inconveniente que vai ter, certo? Para que ele não fique irritado à toa, né? E outra coisa, nós profissionais temos que entender a irritação. Tem pacientes que faz cada estupidez, mas vamos tentar nos colocar no lugar dele, onde ele está tomando um tratamento que não sabe que com todo esse sofrimento, se ele vai resistir, se ele vai sobreviver a isso. Se esse tratamento vai ter uma resposta para que devolva a vitalidade dele. Ele não sabe, aí ele se irrita, ele já diz que para que aquilo, ele arranca todo o equipamento de tratamento dele, ou seja, a revolta está instalada. Promover mecanismos positivos de enfrentamento do estresse para ajudar o cliente e a família a lidar com os fatores relacionados com a doença, é o que eu acabei de falar. O que é que você pode fazer? A conversa é uma delas. A explicação mais clara, quer ver um remédio potente para isso? Religião. A religião. E aí a religião não é você colocar a sua, mas é você compartilhar, é você trocar. É muitas vezes você assumir a religião dele em prol dele, certo? Com todo o conhecimento da sua que você tem.
Ninguém impõe religião para ninguém. Mas a religião é um suporte maravilhoso para ele. Certo? Pronto. A nossa próxima, né, vocês vão ter também videozinhos, viu? Depois eu mando os vídeos. É a hemofilia. O que é hemofilia, a grosso modo? É uma doença que se caracteriza pelo desequilíbrio da coagulação do sangue. Ou melhor, a deficiência da coagulação do sangue. Nós já vimos que no sangue nós temos, além da parte líquida, a parte sólida, e dentre essas partes, essas substâncias sólidas, você tem inúmeros fatores que possibilitam a coagulação do sangue. A primeira delas, as plaquetas. A quantidade de plaquetas que nós temos na nossa corrente sanguínea, ela funciona, gente, como se fosse, imagine um asfalto em que tem, não é nem asfalto, imagine que você tem placas de cimento para tapar um buraco. As plaquetas seriam mais ou menos isso. Quando você toma um corte, ela migra até o corte para tampar o local que está sangrando. A outra coisa que a gente tem também é a rede de fibrina. Daqui a pouco tem uma foto, beleza, para vocês verem. A rede de fibrina forma realmente uma rede. Aquela película, quando você se corta e que horas depois forma uma película lustrosa, parou de sangrar, você não tá. Se você apertar o local, vai voltar a sangrar. Mas aquela película já nos confere como é que chama? Hoje esqueci foi o nome. A hemostasia, certo? Ou seja, o estancamento do sangue, a coagulação desse sangue. Só que, além disso, nós temos vários tipos de proteínas que são chamados de fatores que cooperam para essa coagulação do sangue. E no caso da hemofilia, ele não tem ou o fator 9, ou o fator 8, ou os dois. E aí ele não tem como coagular o sangue. Para alegrar a gente, é que é uma doença específica do sexo masculino. É exclusivo do homem, é ele que transmite, certo? Geneticamente, é ele que traz com ele o gene para hemofilia. E a mulher não nasce hemofílica, ela adquire depois, né? Por conta... ela vai... não é que ela tenha hemofilia, ela tem o que transmite ao homem, mas ela não tem a doença. Ela tem a letrinha que vai transmitir ao homem, o homem vai adquirir hemofilia, mas ela não tem, certo? Então, a doença em si é característica, é exclusiva do sexo masculino. Então, a hemofilia é um distúrbio. Lá em biologia, vocês deram em genética, né? Quando deram aquele negócio de... para olho verde, para olho preto, que era dominante, e tem hemofilia, certo? Depois você dá uma olhadinha lá que vocês entendem melhor. É um distúrbio do mecanismo do sangue, é um distúrbio do mecanismo de coagulação do sangue, que pode resultar em incontroláveis hemorragias. E por conta disso, muito do cuidado tem que se ter com o hemofílico. Trata-se de uma deficiência genético-hereditária quase exclusiva do sexo masculino, certo? Pode acontecer em uma mulher, como ele está dizendo aqui, é quase que exclusiva. Eu não conheço nenhuma mulher, na época, eu digo isso porque na época da faculdade nós fizemos um trabalho e existe uma casa aqui, a casa do hemofílico, e que eles foram na faculdade, fizeram palestra e tal, e eu não vi lá nenhuma mulher que fosse hemofílica, certo? E aqui, olha o que acontece, você tem aqui um vaso e que você tem, ó, se você toma um corte, certo? Toma um corte, a coagulação vai acontecer, vai reestruturar. Lembra? É algo bem prático na emergência. Quando alguém tem um corte, você pega um chumaço de um pano, de uma galha, bota em cima e aperta. Automaticamente, esse vaso vai se fechar e vai se restituir normalmente a circulação sanguínea. Olha o que acontece aqui. Quando não coagula, aqui abriu-se uma solução de continuidade, vamos saber, um corte qualquer,
E o que acontece, ó? Aqui você tem as plaquetas que vão para o local, mas ela não consegue promover a coagulação. E aí, consequentemente, o que acontece? Vai se saindo o sangue, né? O sangue não para, a hemorragia é contínua, ou seja, não houve a coagulação, ok? Esse outro aqui, ele fala dos fatores, né? Os fatores que vai ativar, vai promover. Repare que aqui as hemácias, ele deu um nó. Ele só está dizendo que e o hemofílico tem que tomar essas proteínas, o fator 8 e o fator 9, para que eles façam isso aqui, ó. Pegue, e aí no momento em que haja necessidade da coagulação, ele pegue as hemácias, né, amarre todo mundo e segure o sangue ali para não dar continuidade à hemorragia. Aqui a gravura que eu achei muito bonitinha. Ó, você tem aqui a hemorragia, certo? O que acontece? Normalmente, o que vai acontecer? Olha a rede de fibrina se formando para que aquela pelezinha lustrosa aconteça e evite dar continuidade a essa hemorragia. Olha na hemofilia, olha como é que essa rede acontece. Ela acontece, mas olha os buracos que tem aqui. Para isso, a necessidade de tomar o fator 8 para fazer exatamente uma rede. E essa rede que está aqui deixa continuamente a passagem desse sangramento. Quais são os tipos de hemofilia? Tipo A, tipo B, né? A tipo A é pela ausência do fator 8 e a tipo B, ausência do fator 9. Aqui para nós, todas as duas tem o mesmo quadro, viu? Então, você tem ausência de fator 8, ausência de fator 9. Quais são os cuidados de enfermagem? Orientar quanto à não ingestão de aspirina e administração de injeções intramusculares. Vamos começar pela injeção intramuscular. A intramuscular vai abrir uma solução de continuidade, vai abrir um buraco, e esse buraco vai ter trabalho de se fechar, porque ele tem problema com a coagulação do sangue. Então, você vai administrar, vai sangrar e vai dar continuidade a esse sangramento. A questão da aspirina é que a aspirina, ela fluidifica o sangue. Ou seja, se você tiver uma hemorragia, pelo sangue estar mais fluido, mais fino, mais liso, certo? Ele vai promover uma hemorragia, no caso do hemofílico, vai piorar o quadro que ele já tem com a questão da coagulação. A aspirina é como se fosse um anticoagulante. Cuidar durante a higiene dentária para que não haja sangramento, pelo mesmo motivo. Ele tem problema com coagulação de sangue. Administrar, aí você tem que orientar, usar escova com cerdas macia, certo? Se for o caso, até usar gaze para poder escovar os dentes. Para ter cuidado com a questão do fio dental, porque pode ferir, né? Na hora que está passando, pode cortar a gengiva. Administrar analgésicos para aliviar a dor causada pelas hemorragias das articulações. Isso é o médico que vai prescrever, certo? Mas os analgésicos é por conta das dores que ele sente normalmente no sistema esquelético. Prevenir ou minimizar a dor causada por atividade física. Ora, se ele perde sangue, se ele está com problema na questão do sangue, a oxigenação também fica comprometida. Incentivando o cliente a movimentar-se lentamente e a evitar trauma nas articulações. Então, um paciente como esse não pode jogar futebol, por exemplo. Ele pode até jogar na brincadeira, mas ele não pode estar em competições que ele possa sofrer uma pancada, um pontapé, uma queda brusca e aí ter problemas no sistema esquelético. Oferecer alas, bengalas, muletas, pois são dispositivos de ajuda e desviam o peso corpóreo das articulações. Aquela chipóia, na verdade, ele não quebrou nada, mas é para que o peso não favoreça algum tipo de acidente, certo? Vamos supor, uma pessoa que está com essa fragilidade, o uso de muletas, a depender da atividade dele, é bem-vinda, né? Porque ele está no local que ele é propenso a escorregar, a fraturar, e isso ele não pode acontecer com ele. Ficar atento a sinais de choque hipovolêmico,
como agitação, ansiedade, confusão, palidez, pele fria e pegajosa, dor torácica, oligúria, taquicardia e hipotensão. Nós falamos desse choque lá, quando falamos de sistema cardiovascular, quando eu falei que a taquicardia é um mecanismo de defesa que o coração tem para bombear sangue, já que está pouco, certo? Então, você tem que ficar atento, porque ele está perdendo sangue e pode vir a óbito por conta disso, né? Monitorizar sinais vitais, sem comentário. Orientar quanto ao risco de hemorragias e as precauções necessárias a serem tomadas. Tudo isso que a gente está comentando aqui. Como é? Manicure, fazer negócio de tirar a cutícula. Eu esqueci foi o nome. Tirar a cutícula, né? Os famosos bifes. Um cidadão desse não pode acontecer, não. Viu? Uma unha em que a vaidade toda semana tem que fazer pode acarretar um óbito do paciente, viu? Esclarecer quanto à necessidade de modificar o ambiente domiciliar para prevenir o traumatismo físico. Ou seja, aquelas casas que é cheio de mesinha, de tapete, nada disso. Porque você tem que... Ele não pode cair. Muitas vezes, gente, ele nem é questão de se cortar também, né? Mas é a queda. Ele não pode ter queda. Imagine como é que você vai fazer um tratamento do paciente que teve fratura. Já pensou? Então não pode, certo? Então a hemofilia traz um transtorno, apesar de hoje em dia quase que você não ouve muito falar do hemofílico. Tem até o dia do hemofílico, né? Mas como eu vi 2 datas lá na internet, eu não quis colocar. Mas tem o dia do hemofílico. E é muito importante, porque assim, aparentemente você às vezes olha para um cidadão que é hemofílico e você não diz. Nesse local onde eu fui fazer o trabalho, existiam homens que você olhava assim e não dizia que ele tinha hemofilia. E ele pode conviver por o resto da vida com a hemofilia dele, mas com todas essas restrições, né? Bobas às vezes para uns, mas que para eles são imprescindíveis, certo? Então, gente, esse aqui foi o último slide. Eu vou mandar os vídeos para vocês, viu? Agora, tá bom? Um beijo no coração de vocês.